A complexidade do nosso sistema de defesa é fascinante, né? Para quem está se formando em medicina, entender isso a fundo é simplesmente crucial. Nesta análise, a gente vai mergulhar nos fatores que realmente moldam nossas defesas, desde a genética que a gente herda, passando pela nutrição do nosso dia a dia e chegando até no nosso estado mental. Então fica a pergunta: o que é que define de verdade a força da nossa imunidade? A gente vai além de só listar células de componentes para fazer uma pergunta mais fundamental. Quais são as forças que, no fim das contas, governam a resiliência do nosso organismo? E para a gente responder isso, vamos juntar informações de algumas fontes acadêmicas bem importantes e construir um quadro completo. Ok? Vamos lá? Esse aqui é o nosso roteiro para essa conversa. A gente vai enquadrar o sistema imune como uma rede totalmente integrada, passando pela sua base genética, pelo combustível nutricional, pelo comando psicológico e, claro, pelas implicações clínicas de tudo isso. Bom, vamos começar pelo começo, repensando a própria ideia do sistema imune. Sabe aquela metáfora clássica de uma fortaleza com muros e soldados? Pois é, será que isso captura a realidade? A verdade é que a imunidade é muito mais integrada e dinâmica do que uma simples muralha. Exatamente. A imunidade não opera no vácuo, isolada. Ela é uma parte essencial do esforço constante do corpo para manter o equilíbrio, a famosa homeostase. Pensem bem, toda resposta imune, seja uma infecção ou a uma vacina, afeta e é afetada por todo o resto do organismo. Não é uma guerra isolada, é uma regulação sistêmica. Então, se o sistema é integrado, qual é o seu projeto fundamental? Vamos explorar a base genética, as instruções que definem o potencial das nossas respostas imunes. Esse conceito aqui é chave. É o porquê de algumas pessoas serem mais suscetíveis a infecções ou desenvolverem doenças autoimunes, enquanto outras não. A genética basicamente define o ponto de partida para a resposta imune de cada paciente. Essa influência da genética se manifesta em diferentes escalas. De um lado, a gente tem a imensa variabilidade dos genes do MHC, que cria um espectro de predisposições para doenças autoimunes ou para o sucesso de transplantes. Do outro, a gente vê o impacto drástico de uma única mutação genética, que pode levar a consequências graves e bem definidas, como na síndrome de hiper-IgM, onde a comunicação entre as células B e T fica comprometida. O ponto crucial aqui, pensando na prática clínica, é este. Entender a base genética de um paciente é o primeiro passo fundamental para avaliar seu perfil de risco imunológico. É a fundação sobre a qual todo o resto é construído. Mas, de que adianta um projeto genético super robusto sem o combustível adequado para executá-lo? É exatamente aqui que a nutrição entra em cena. Mesmo o sistema genético mais resiliente pode ser comprometido pela falta de matéria-prima. Micronutrientes como o zinco e as vitaminas A, C e D não são opcionais, não são um extra, são componentes essenciais para a proliferação, maturação e função das células de defesa. Isso reforça uma verdade clínica muito importante. A avaliação nutricional não é um detalhe secundário, ela é parte integrante da avaliação da competência imune de um paciente. Sem os blocos de construção certos, o sistema simplesmente não consegue operar com eficácia. Ok, já temos o projeto genético e o combustível nutricional. Mas quem é que comanda e controla essa orquestra complexa? Vamos examinar agora como o nosso estado psicológico modula diretamente a atividade imune. A resposta está em uma rede de comunicação sofisticadíssima, na intersecção entre os sistemas nervoso, endócrino e imune. Eles não são sistemas separados, eles conversam o tempo todo. A principal via de comunicação entre o estresse psicológico e a resposta imune é o famoso eixo HPA, ou hipotálamo, hipófise adrenal. O processo começa no cérebro, com o hipotálamo, e desencadeia uma cascata hormonal que culmina na liberação de cortisol pelas adrenais. E o cortisol é um dos mais potentes moduladores do nosso sistema imune. E aqui a gente vê a natureza dupla do estresse. O estresse agudo, a resposta de luta ou fuga, pode até otimizar certas funções imunes de forma temporária. Mas o estresse crônico, aí a história é outra. Ele leva a uma supressão imune prolongada, dificultando a cicatrização e nos deixando mais vulneráveis a infecções. É um aliado que pode se tornar um inimigo. Então, como é que a gente junta todas essas peças, genética, nutrição e psicologia, na prática clínica? Vamos sintetizar tudo isso e olhar para o futuro. O que surge, então, é um modelo integrado. A genética é a base, definindo o potencial.
A nutrição é o combustível, permitindo que esse potencial se realize, e a psicologia atua como comando e controle, modulando a resposta em tempo real. O estado imune de um paciente, portanto, nunca é estático. É o resultado dinâmico da interação desses três pilares. E isso nos deixa com uma questão fundamental que vai definir o futuro da medicina. Como nós, como futuros profissionais de saúde, podemos usar essa compreensão integrada para criar um cuidado que seja verdadeiramente personalizado. Um cuidado que trate não apenas a doença, mas que seja adaptado a todo o contexto genético, nutricional e psicológico de cada indivíduo.